Existem lugares que não foram feitos para serem explorados. E os Montes Apalaches que cortam os Estados Unidos de ponta a ponta são um exemplo disso. Bom, pelo menos é o que tudo indica. Coisas no mínimo bizarras acontecem aqui, como por exemplo o avistamento de criaturas bizarras. Sons perturbadores vindo do meio da floresta. Ruínas abandonadas que ninguém sabe como foram parar ali. E talvez o mais bizarro, o desaparecimento misterioso de várias pessoas. Os Montes Apalaches é uma região repleta de floresta e de vários animais selvagens, incluindo algumas espécies de extinção. E lá existe também uma trilha que muitos consideram como a maior trilha do mundo, com uma extensão de mais de 3.500 quilômetros. Para você ter uma ideia, se você for querer completar essa trilha totalmente, você vai levar mais de 7 meses para concluir ela. E ao contrário do que muitos pensam, várias pessoas vão até lá em busca dessa trilha para se aventurar. E são desses aventureiros e dos moradores dali que surge a maioria das histórias bizarras dos Montes Apalaches. Entre lendas e histórias reais, as pessoas se questionam: o que de fato acontece nos Montes Apalaches? Não vamos contar apenas uma história incomum que alguma pessoa aleatoriamente contou, mas de relatos sobrenaturais e também histórias verdadeiras, como por exemplo o desaparecimento de pessoas que nunca mais foram encontradas, e até aquelas que foram encontradas, mas já sem vida. Como as montanhas são rodeadas de floresta, é comum o avistamento de animais por ali. E de tantos avistamentos de animais próximos das estradas ou em meias trilhas, existe um que é extremamente bizarro. De início, quem olha pensa ser um cervo, mas quando ele se aproxima, as pessoas notam deformidades físicas e um comportamento extremamente bizarro. O Not Deer, como foi conhecido, ou em tradução o não veado, é exatamente como um cervo ao longe. Porém, quando ele se aproxima e você analisa melhor ele, você percebe que as suas patas traseiras têm algumas anomalias, como articulações a mais. E também ela é muito mais longa do que um cervo comum. Um outro detalhe também é que as pessoas dizem que quando avistam esse animal, percebem que ele anda apenas com as suas patas traseiras, de pé e de forma agressiva. Porém, o que chama mais a atenção nele é os seus olhos, que não são voltados para a lateral como um cervo comum, mas sim para a frente, como o de um predador. Os relatos normalmente dizem que o Not Deer normalmente é visto na região dos Montes Apalaches próximos do Tennessee, e ele tem um comportamento bem peculiar. Ele não tem medo de humanos. Porém, aquelas pessoas que dizem já ter visto ele, dizem que ele não vai para cima do você, a não ser que ele sinta-se intimidado com a sua presença. Nesse caso, corra, porque ele vai correr atrás de você. E apesar de existirem histórias e relatos sobre avistamentos do Not Deer, é claro que existem aquelas pessoas que não acreditam. Na verdade, até existe uma explicação que sugere o porquê algumas pessoas avistam esse animal. E a explicação é que são justamente cervos ou veados que têm deformidades congênitas que fazem que têm essas características físicas. E existe uma doença que pode explicar isso. Ela se chama CWD, que é a doença crônica do emagrecimento. E essa doença, ela atinge especificadamente esses animais. E ela influencia a maneira como eles andam e se comportam, fazendo com que o animal tenha um comportamento letárgico, baba excessiva, emagrecimento em excesso. E infelizmente essa é uma doença que não tem cura. E por esses sintomas ela foi conhecida como a doença do cervo zumbi. Então os avistamentos do Not Deer podem ser interpretados por animais que simplesmente sofrem por essa doença. Mas e aí, em qual teoria você acredita? Outro mistério muito comentado na trilha dos Apalaches envolve uma lenda. Imagina que você está fazendo a trilha dos Apalaches e no meio do mato você começa a escutar assobios. Você olha para o lado, não vê nada, não vê ninguém, e continua a trilha pensando que era apenas a sua imaginação. Até que esses assobios se tornam sussurros. E o mais bizarro é que a voz desses sussurros é de uma pessoa que você conhece. A questão é, você tem certeza que essa pessoa não está lá? Então, quem está no meio da floresta
querendo chamar a sua atenção. Bom, se isso acontecer com você, siga uma das principais regras dos Apalaches: nunca subir de volta e, principalmente, jamais entre na floresta atrás dessas vozes, porque elas não pertencem ao humano. Estamos falando do Wendigo, uma criatura capaz de imitar vozes, principalmente pedindo ajuda, com um único objetivo: te atrair para o meio da floresta. O Wendigo é uma criatura do folclore indígena e ela é descrita como um espírito ou como uma alma amaldiçoada que possui aspectos animalescos e uma fome insaciável. A lenda diz que uma pessoa se torna um mendigo quando, em uma situação de desespero, ela comete canibalismo, fazendo com que a sua alma seja amaldiçoada e ela ganhe aspectos animalescos, como pele seca e podre, a pele também justamente esticada, mau cheiro e principalmente muita fome. A lenda do Wendigo ficou conhecida nos Montes Apalaches pelo fato dessas terras pertencerem a tribos indígenas. Histórias como a do Wendigo e de outras lendas do folclore indígena sempre eram contadas pelas famílias locais que viviam por ali. Então, qualquer coisa fora do normal que acontecesse por lá, os boatos já começavam a se espalhar. E o fato de pessoas escutarem vozes e assobios no meio da floresta ajudou a criar a teoria do Wendigo, sem contar, é claro, de alguns desaparecimentos estranhos que sempre ocorrem por lá. E quando o assunto é desaparecimento, os Montes Apalaches são repletos de histórias de pessoas que sumiram de forma misteriosa. E o caso de Paula Dinwiddie é um deles. Paula era uma estudante americana que sumiu em dezembro de 1946, enquanto caminhava pela trilha de Vermont. Ela tinha apenas 18 anos na época e era conhecida como uma garota que tinha vários talentos. No dia 10 de dezembro, a Paula disse para sua colega de quarto que iria fazer uma trilha longa. As suas amigas achavam que ela fazia essas caminhadas longas como uma maneira de fugir dos seus problemas, visto que recentemente ela estava tendo problemas de depressão. Porém, as preocupações começaram na segunda-feira seguinte, quando a Paula não apareceu na aula. Então, a sua família foi notificada e logo as buscas começaram. O primeiro local que as equipes de buscas foram foi numa caverna chamada de Caverna de Everett, que era um local que a Paula já tinha comentado que gostaria de conhecer. Porém, quando foram até lá, eles acabaram não encontrando nada, nenhuma pista e nenhuma evidência de que ela tinha passado por lá. Então, eles voltaram, e intensificaram as buscas somente lá na trilha de Vermont, que era uma trilha que pertencia à região dos Montes Apalaches. E essa era uma trilha que tinha mais de 270 quilômetros de comprimento, então era uma trilha bem longa. E algumas pessoas relataram ter visto uma garota vestida de vermelho passando por essa trilha, passando por esse local. Porém, nenhuma evidência foi encontrada por lá. As investigações sugerem que a Paula começou a trilha em algum horário depois das 16 horas. E nesta época do ano, que era inverno, anoitecia mais cedo. E ela saiu fazer essa trilha justamente apenas com uma jaqueta, jeans e tênis. O que não fazia muito sentido para alguém que queria fazer uma trilha tão longa, principalmente no inverno. E por isso muitas pessoas começaram a especular que ela tinha subestimado o tempo, porque na hora que ela saiu fazer a trilha, eles estimam que a temperatura era cerca de 10 graus. E à noite, essa temperatura ela pode ter chegado a 12 graus negativos. Então, essa mudança brusca de temperatura começou a ser estudada como um ponto principal pelo desaparecimento dela. E apesar de não ter encontrado nenhuma prova ali à trilha, começou a surgir algumas provas estranhas em outros lugares. E uma delas, uma garçonete de Massachusetts, alegou ter visto, ter atendido uma garota que tinha as mesmas características de Paula e ela estava bem agitado. E quando surgiu essa pista, o pai de Paula simplesmente desapareceu durante 36 horas, teoricamente em busca dessas provas. Só que com essa atitude, a polícia começou a suspeitar dele, colocando ele como o principal suspeito. E como começou a surgir os boatos do pai ter se tornado suspeito, surgiu também algumas conversas dizendo que, na verdade, a Paula ela não tinha um bom relacionamento com o seu pai, diferente do que ele tinha alegado com a polícia. Inclusive, tinha uma história de que uma semana antes dela desaparecer, ela já tinha ficado um tempo fora, longe de casa, depois de um desentendimento com o seu pai.
E quando ele foi questionado sobre isso, ele alegou que ela teve esse comportamento por causa de um garoto que ela gostava e que ela estava preocupada com ele. Inclusive, o pai dela disse que os policiais também deveriam investigar esse garoto. Alguns anos depois, um homem que morava em Bedington começou a se gabar por seus amigos que sabia aonde o corpo de Paula havia sido enterrado. Então, logo, né, a polícia descobriu isso, foi atrás dele, porém, era apenas uma história que ele contava para os seus amigos. Então, ele foi investigado e foi descartado. E com isso, o caso da Paula acabou ficando sem provas, sem evidências fortes, e o caso ele acabou esfriando. E a partir desse momento, as pessoas começaram a criar teorias ali, né? Teorias sobrenaturais, teorias de que ela foi abduzida, né, por alienígenas, a teoria de que existia, né, uma realidade alternativa e que ela, de alguma maneira, foi para essa outra realidade, sem contar, né, em várias outras teorias que acabam não fazendo muito sentido, né? Porque não tem nenhuma prova, nenhuma evidência que confirme tal teoria. A questão é que a Paula, ela nunca foi encontrada. Ela segue desaparecida até hoje. E uma curiosidade é que ela desapareceu em 1946. Só que ali durante o ano de 1945 a 1950, várias pessoas desapareceram nesta mesma região e nenhuma delas foi encontrada. Um outro caso que ficou muito conhecido de desaparecimento dos Montes Apalaches é a da Geraldine Largui, uma norte-americana de 66 anos que desapareceu enquanto fazia uma trilha no Monte Apalache. Ela começou a fazer essa trilha com um companheiro de viagem que teve que, em algum momento, né, largar a trilha porque teve uma emergência familiar e ela decidiu continuar a trilha sozinha. Até que em um determinado momento, ela se desviou da trilha para ir, né, a um local para fazer suas necessidades e quando ela voltou, ela nem encontrou mais a trilha, então ela acabou se perdendo. E ela decidiu subir em uma montanha mais alta para buscar sinal de celular, para buscar ajuda. Só que ela não conseguiu o sinal. Então ela optou em montar o seu acampamento nesse local mais alto, né, para tentar continuar ali buscando, né, ajuda pelo celular. Alguns dias depois, o seu marido, que não tinha ido com ela, percebeu que tinha alguma coisa estranha acontecendo. Afinal de contas, ela não voltou mais para casa. Então ele já comunicou à polícia e logo eles começaram as buscas por Geraldine. Infelizmente, o corpo de Geraldine foi encontrado em outubro de 2015, 2 anos após o seu desaparecimento. E junto com seus restos mortais, a polícia encontrou um celular que continha várias mensagens de pedido de ajuda. E uma delas, essa mensagem dizia o seguinte: "Estou com problemas. Saí da trilha para ir ao banheiro. Estou perdida." E continuou pedindo ajuda, né? Falando para que o marido entrasse em contato com a polícia para montarem equipes de buscas para irem atrás dela. Essa mensagem foi enviada no primeiro dia que ela tinha se perdido. No dia seguinte, ela continuou mandando mensagens pedindo ajuda. E uma dessas mensagens dizia o seguinte: "Perdi a trilha desde ontem. Saí 4 ou 6 quilômetros. Chame a polícia, por favor." Entre o dia que constataram que ela se perdeu e até o dia que ela morreu, Geraldine passou 26 dias na floresta. O último registro que encontraram no seu diário, que também estava com ela, foi datado do dia 18 de agosto de 2013. E ela foi encontrada dentro de sua barraca, né, que já tinha caído sobre ela por um empreiteiro que fazia obras ali no local. E as investigações concluíram que o motivo da morte dela foi por inanição e por elementos da natureza, como por exemplo o frio. E essa história ela é muito triste, porque fazer essa viagem era um sonho muito antigo que Geraldine tinha, né? Infelizmente ela não conseguiu concluir isso. E no seu diário, que foi encontrado com ela, tinha uma última mensagem de despedida ali, que dizia o seguinte: "Quando você encontrar o meu corpo, por favor ligue para o meu marido Jorge e minha filha Carrie. Será uma gentileza de sua parte me informar para eles que eu estou morta e onde vocês me encontraram. Não importa quantos anos passem." Bom, pessoal, essas são apenas algumas histórias envolvendo desaparecimentos. Os Montes Apalaches, eles são repleto de histórias de pessoas que desapareceram por lá. Então essas histórias, se fosse contar todas, renderiam vários vídeos ali. Então é bem interessante, né, esse local ali, por estar envolvido com tantos mistérios. Sem contar, né, nos inúmeros relatos ali sobrenaturais que envolvem esse local. Mas deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre os Montes Apalaches. Se você realmente acha que ele é diferente, né? Se ele é misterioso, se ele tem e se ele envolve, né, esse sobrenatural ou se não. E também não deixe de se inscrever aqui no canal
para você sempre dar aquele apoio para mim, isso é muito importante. Então, pessoal, um grande abraço e até a próxima.